Há momentos na vida em que tudo parece se tornar um grande deserto. O chão que antes era firme parece seco e rachado. Os sonhos parecem distantes. As promessas de Deus parecem demoradas e o coração se sente cansado de lutar. O deserto é um lugar onde não há sombra para descansar, onde a sede parece maior que a força e onde o silêncio de Deus parece ecoar mais alto que qualquer outra coisa. Mas quero que você entenda hoje, o deserto não é o seu fim, é o seu recomeço. A Bíblia está cheia de exemplos de homens e mulheres que passaram pelo deserto. O próprio povo de Israel caminhou 40 anos pelo deserto antes de chegar à terra prometida. Moisés encontrou sua missão no deserto. Elias ouviu a voz suave de Deus no deserto. João Batista pregava no deserto. E Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado e sair dali em poder. Isso nos mostra que o deserto não é lugar de morte, é lugar de transformação. É no deserto que Deus nos faz olhar para Ele e confiar de forma mais profunda. Talvez você esteja atravessando um momento em que sente que tudo está parado. Parece que as portas se fecharam, os amigos se afastaram, as respostas não chegam. E você se pergunta se Deus ainda está ouvindo. Ele está. Ele nunca deixou de estar. O silêncio dele não significa ausência, significa trabalho nos bastidores. No deserto, Deus está cuidando de detalhes que você não consegue ver, preparando o caminho para o seu recomeço. O deserto tem um propósito, nos ensinar dependência. No Egito, o povo de Israel tinha tudo pronto, até mesmo na escravidão. Eles sabiam o que comer, onde morar, o que esperar do dia seguinte. Mas no deserto, eles precisavam olhar para o céu e confiar que o maná cairia no tempo certo. Precisavam confiar que a coluna de nuvem os guiaria de dia e a coluna de fogo os aqueceria à noite. O deserto não é para te punir, é para te reposicionar. É no deserto que Deus arranca de nós aquilo que nos impede de viver o melhor que Ele tem para nos dar. E é justamente por isso que o deserto dói. Ele revela quem realmente somos. Ele expõe as áreas que precisam ser tratadas, cura feridas que nem sabíamos que tínhamos e nos fortalece de um jeito que só Ele pode fazer. Muitos reclamam do deserto e tentam fugir dele, mas aqueles que permanecem e deixam Deus trabalhar saem de lá diferentes, mais fortes, mais maduros e mais preparados para viver o propósito. Lembre-se, Jesus não começou seu ministério antes de passar pelo deserto. Ali ele foi provado. Ali ele enfrentou o inimigo cara a cara. Ali ele escolheu obedecer mesmo quando tinha fome e sede. E depois do deserto, ele voltou cheio de poder, curando, libertando, transformando vidas. Isso quer dizer que, se você está passando por um tempo difícil, isso não é o fim da sua história. É apenas a preparação para algo muito maior. Deus não desperdiça nenhuma lágrima sua. Cada oração que você fez, cada noite em que você chorou sem ser visto, cada vez que você se sentiu esquecido, Ele estava lá. O deserto é um lugar solitário, mas é nele que aprendemos a ouvir a voz de Deus de forma mais clara. Quando não há distrações, quando não há onde correr, quando não há ninguém para depender, é ali que o Pai fala direto ao nosso coração. Por isso, ao invés de perguntar por que eu estou aqui, e pergunte, o que o Senhor quer me ensinar neste lugar? Essa mudança de perspectiva transforma o peso em aprendizado, a dor em crescimento e o desespero em esperança. O deserto se torna uma sala de aula espiritual, onde você aprende que a sua força não vem de você mesmo, mas do Deus que sustenta todas as coisas. Hoje, talvez você se sinta cansado, sem ânimo, sem direção, mas eu quero declarar sobre a sua vida. O deserto não vai te matar. Ele vai te fortalecer. Não é o seu fim, é o seu recomeço. Quando Deus tira você de um lugar e permite que passe pelo deserto, é porque Ele está te preparando para algo melhor do outro lado. E quando você atravessar, vai olhar para trás e perceber que tudo fez sentido, que nada foi em vão. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho é o Deus que abre caminhos no meio da sua dificuldade. O mesmo Deus que sustentou Elias com pão, trazido por corvos, é o Deus que sustenta você hoje.
O mesmo Deus que transformou água amarga em doce vai transformar essa situação amarga em testemunho. Então respire fundo e confie. O deserto é apenas o cenário que Deus escolheu para escrever o começo de uma nova fase na sua vida. Quando você começa a entender que o deserto é um lugar de processo, algo dentro de você muda. O medo dá lugar à esperança, porque você sabe que Deus está no controle de cada detalhe. Muitas vezes, olhamos para o deserto como um lugar de abandono, mas na verdade ele é o lugar onde Deus mais se aproxima. Foi no deserto que Deus falou com Moisés, através da sarça ardente. Foi no deserto que Hagar, chorando sozinha, ouviu a voz de Deus dizendo que seu filho seria uma grande nação. Foi no deserto que o povo de Israel viu milagres diários, como a água jorrando da rocha e o pão descendo do céu. Isso nos ensina que o deserto é um lugar onde o sobrenatural se manifesta. Não porque seja fácil, mas porque é no deserto que aprendemos a depender totalmente de Deus. Quando não temos mais recursos, quando as soluções humanas falham, é aí que vemos o poder de Deus agir de forma clara. Talvez você esteja em um momento em que não vê saída, mas justamente nesse ponto é que o milagre se aproxima. O apóstolo Paulo entendeu isso quando diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É quando você se sente mais fraco que a graça de Deus se torna mais visível. É quando você diz, eu não consigo mais, que Deus diz, agora deixa que eu faço. O deserto é o lugar onde você aprende a se esvaziar de si mesmo e ser cheio da presença de Deus. Lembre-se que antes de entrar na terra prometida, o povo de Israel precisou ser preparado. Deus poderia tê-los levado pelo caminho mais curto, mas escolheu o caminho mais longo, justamente para tratar o coração deles. Se eles chegassem antes do tempo, ainda carregariam a mentalidade de escravos. E Deus não queria que eles fossem livres apenas fisicamente, mas também no espírito e na mente. Da mesma forma, Deus não quer que você viva apenas um milagre momentâneo. Ele quer transformar sua mentalidade, sua fé e sua história por completo. Talvez você esteja se perguntando, por que demora tanto? Porque Deus está trabalhando em você. O processo pode parecer demorado, mas Ele está te moldando, tirando de dentro de você o medo, a ansiedade, a incredulidade e plantando fé, confiança e perseverança. Quando o tempo de Deus chegar, nada nem ninguém poderá impedir que você viva aquilo que Ele prometeu. O deserto também é um lugar de separação. Nem todo mundo vai caminhar com você até o final. Alguns relacionamentos vão ficar para trás. Algumas portas vão se fechar. Algumas pessoas não vão entender o que Deus está fazendo em você. E está tudo bem. Deus sabe quem precisa estar ao seu lado na próxima fase. Não se entristeça por quem saiu. Agradeça por quem ficou e confie que Ele está conduzindo todas as coisas. Pense em José, que foi traído pelos irmãos e vendido como escravo. Ele foi parar na prisão, mas aquele lugar de dor se tornou o lugar onde Deus o lapidou e o preparou para governar o Egito. Se José tivesse desistido, no deserto da sua história, ele não teria chegado ao palácio. O mesmo acontece com você. Não desista agora, porque o lugar de honra que Deus tem para você está adiante. Quando você está no deserto, o inimigo tenta fazer você acreditar que tudo acabou, que você foi esquecido, que nada vai mudar. Mas a palavra de Deus diz que Ele faz rios fluírem no ermo e caminhos no meio do deserto. Isso quer dizer que mesmo onde parece impossível, Deus pode criar uma saída. Ele é especialista em transformar cenários improváveis. Respire fundo e entenda. O deserto não é um castigo, é uma preparação. Não é um sinal de rejeição, é um sinal de que Deus te ama tanto que não vai permitir que você chegue no destino despreparado. O deserto é o lugar onde Deus te fortalece para carregar a bênção que está por vir. Muitos não entendem, mas a vitória exige estrutura. O que adianta chegar ao topo sem ter caráter para permanecer lá? O deserto constrói em você o alicerce que vai sustentar a promessa. Você pode estar passando por perdas, enfermidades, crises financeiras, decepções, mas Deus está no controle. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O mesmo Deus que sustentou Davi no campo, que guardou Daniel na cova dos leões,
que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, está cuidando de você agora. O deserto é só um capítulo, não é o livro inteiro. Por isso, ao invés de ver o deserto como o fim, veja-o como o início de algo novo. Porque cada passo que você dá nele te aproxima mais da promessa. Cada lágrima que você derrama rega o solo para que o seu milagre floresça. E cada oração que você faz sobe ao trono de Deus como incenso de adoração. Há algo poderoso que acontece quando entendemos que o deserto é um convite de Deus para um encontro mais profundo com Ele. No barulho do dia a dia, muitas vezes estamos cercados por distrações, vozes, opiniões, planos, pressões. Mas no deserto, essas vozes se calam e só a voz de Deus permanece. É ali que aprendemos a ouvir o som suave e delicado que Elias ouviu depois de enfrentar o vento, o terremoto e o fogo. O deserto é o lugar onde a alma é silenciada para que o espírito seja despertado. Pode ser que você esteja nesse momento de silêncio, onde parece que não há respostas rápidas, onde cada dia é uma luta para continuar crendo. Mas é justamente nessa quietude que Deus revela os segredos mais profundos. Ele te chama para um relacionamento mais íntimo, para conhecê-lo não apenas pelas bênçãos que Ele dá, mas por quem Ele é. No deserto, você descobre que Deus é suficiente. Pense em Israel novamente. Eles tinham saído do Egito, mas ainda carregavam o Egito dentro deles. As queixas, a mentalidade de escravidão, a dependência de um sistema humano. Deus os levou ao deserto para ensinar que o sustento viria dele. Eles precisavam confiar no maná que caía a cada manhã, sem poder guardar para o dia seguinte, porque isso os forçava a depender diariamente do céu. Da mesma forma, Deus quer te ensinar a depender dele não apenas para um milagre pontual, mas para cada dia da sua vida. Muitas vezes, nós queremos sair logo do deserto porque ele é desconfortável. Queremos atalhos, soluções rápidas, mas Deus sabe que há lições que só podem ser aprendidas na aridez. É no deserto que aprendemos a orar com mais profundidade, que buscamos a presença de Deus não por obrigação, mas por necessidade. É ali que as máscaras caem, que a fé se torna genuína, que o relacionamento com Deus deixa de ser superficial e se torna real. O deserto também é o lugar onde Deus nos fortalece para batalhas futuras. Jesus, depois de passar 40 dias no deserto sendo tentado, saiu de lá cheio do poder do Espírito e começou a realizar milagres, pregar e libertar pessoas. O deserto foi a preparação para o ministério dele. Talvez o que você está vivendo hoje seja apenas o treinamento para algo grandioso que virá depois. A verdade é que Deus não desperdiça nenhum processo. Ele não te leva para o deserto sem um propósito. Cada lágrima que você derrama é vista por Ele. Cada oração que você faz é ouvida. Cada noite em que você se sente sozinho é uma oportunidade de Deus se revelar como o seu consolador. Quando tudo está escuro e você não sabe para onde ir, Ele se torna a sua luz. No deserto, você também aprende a lutar. Israel precisou lutar contra inimigos mesmo no deserto. Foi lá que Deus mostrou que a vitória não viria da força do braço humano, mas da dependência dele. Quando Moisés levantava as mãos, o povo vencia. Quando abaixava, o povo perdia. Isso nos ensina que a nossa vitória está em manter as mãos levantadas em oração e confiança. E quando você começa a ver o deserto não como uma sentença, mas como uma oportunidade, algo muda dentro de você. O desespero se transforma em esperança, a dor em aprendizado, a solidão em comunhão com Deus. O deserto passa a ser o lugar onde você é moldado para viver o melhor de Deus. Talvez hoje você esteja cansado de esperar, mas lembre-se, o tempo de Deus é perfeito. Ele sabe a hora certa de te tirar desse lugar. E quando esse momento chegar, será de uma forma tão linda que você vai entender por quê precisou passar por tudo isso. As peças vão se encaixar, as respostas vão chegar, e você vai ver que o deserto foi apenas o caminho que te levou para um lugar melhor. Por isso, não desanime. Continue caminhando, mesmo que seja devagar.
Continue orando, mesmo que pareça que o céu está em silêncio. Continue crendo, mesmo quando tudo ao seu redor diz para desistir. O mesmo Deus que começou a boa obra em você vai completá-la. Ele é fiel para te sustentar até o fim. No final, você perceberá que o deserto não foi um lugar de perda, mas de ganho. Você saiu de lá mais forte, mais maduro, mais íntimo de Deus. Saiu com uma fé inabalável, com experiências que te marcaram, com um testemunho que vai abençoar outras pessoas. O deserto se tornou o ponto de partida para uma nova fase da sua vida. Chegou o momento de você levantar a cabeça e enxergar além do pó do deserto. Existe uma promessa esperando por você do outro lado. Existe uma nova estação preparada para começar assim que o tempo de Deus se cumprir. O deserto não será eterno. Ele tem dia para começar e dia para terminar. Talvez você não consiga ver ainda, mas o Senhor já está preparando a saída. Já está alinhando pessoas, portas, oportunidades e milagres para que o novo se manifeste. Deus disse ao povo de Israel em Isaías 43:19, eis que faço uma coisa nova, agora está saindo à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Essa é uma palavra para você hoje. Deus está abrindo um caminho onde parecia não haver saída. Ele está trazendo vida para o lugar que parecia morto. Ele está fazendo nascer esperança onde tudo parecia perdido. Talvez o deserto tenha te feito chorar, tenha te feito se sentir fraco, tenha te feito se sentir sozinho. Mas também foi no deserto que você descobriu força que não sabia que tinha. Foi ali que você aprendeu a orar de verdade. Foi ali que você viu Deus te sustentar quando ninguém mais podia te ajudar. Esse aprendizado vai te acompanhar pelo resto da vida. Quando Deus tira alguém do deserto, Ele não tira apenas para sobreviver, mas para viver em abundância. Ele tirou Israel do deserto e os levou para uma terra onde manava leite e mel. Ele transformou a vida de José de escravo em governador. Ele restaurou a sorte de Jó e lhe deu o dobro do que tinha antes. E Ele vai fazer o mesmo por você. O que está por vir é maior do que o que ficou para trás. E sabe o que é ainda mais poderoso? Você não vai sair do deserto do mesmo jeito que entrou. Vai sair mais forte, mais maduro, mais grato, mais cheio de fé. Vai sair com uma história que vai inspirar outras pessoas. Aquilo que você viveu será usado por Deus para consolar e fortalecer outras vidas. Você se tornará prova viva de que o deserto não é o fim. Olhe para Jesus. Depois do deserto, Ele voltou cheio de poder e começou a transformar o mundo. E é isso que Deus quer fazer com você. Usar a sua história para gerar vida em outros. Usar a sua dor para curar outros. Usar a sua superação para inspirar quem ainda está lutando. Por isso, hoje eu te convido a fazer algo. Agradeça pelo deserto. Pode parecer estranho agradecer por algo tão difícil, mas quando você agradece, você declara que confia no plano de Deus. Agradeça porque foi no deserto que você foi moldado. Foi no deserto que você foi fortalecido. Foi no deserto que você foi transformado. Agora, prepare o seu coração. O deserto está ficando para trás. Deus está prestes a virar a página da sua história e escrever um novo capítulo. Um capítulo de restituição, de vitória, de promessas cumpridas. Um capítulo onde você vai colher o que plantou em lágrimas. Um capítulo onde a alegria será maior do que a tristeza. Receba esta palavra como uma semente no seu coração. Declare em voz alta: o meu deserto não é o meu fim, é o meu recomeço. Eu creio que Deus está me levando para uma nova fase. Eu creio que a promessa vai se cumprir. Eu creio que o melhor de Deus ainda está por vir. Que esta fé seja a chama que te mantém de pé até que o novo se manifeste. E quando você olhar para trás, verá que cada passo no deserto foi necessário para te levar para onde você está agora. O deserto foi apenas o lugar onde Deus te reposicionou para viver algo maior. Que o seu coração se encha de esperança hoje. Que você tenha a certeza de que não está sozinho. O mesmo Deus que te sustentou até aqui vai te conduzir até a vitória. O mesmo Deus que esteve com você no vale estará com você na montanha. E quando o dia da sua promessa chegar, você vai celebrar não apenas o fim do deserto,
mas o início de uma história nova, cheia de vida, de propósito e de alegria. O deserto foi o seu processo. Agora vem o recomeço. Caminhe para ele com fé, com coragem e com gratidão, porque Deus é fiel para cumprir tudo o que prometeu.